Oi, tudo bem, meus amigos? Vamos continuar nos estudos, todo mundo afinadinho, preparado. Capítulo 44, nossa, as trevas, né? A gente sai da guerra um pouquinho para as trevas, tudo a ver, né? Sair da guerra para as trevas. Antes de a gente começar, eu queria recomendar um livro para vocês, para quem gosta de André Luiz, como eu. Todo mundo que me conhece sabe que eu até brinco dizendo que se podia ter chacrete das fãs do Chacrinha, pode ter Andrete das fãs do André Luiz, e eu tô lá na frente, né, do fã-clube do André Luiz. Me identifico demais com os estudos dele, com os ensinamentos desse nosso irmãozinho, com tudo que ele nos oferece. Deglutir mesmo todas as orientações que ele nos passa. E junto com todos os livros dele, né, com a coleção A Vida no Mundo Espiritual, eu tenho alguns outros livros paralelos de apoio ao estudo dele. E eu tenho esse livrinho, eu tive a oportunidade de comprar este livro num congresso que eu fui, foi num encontro dos amigos de Chico Xavier, tá? E do Jamiro dos Santos Filho, que é nosso conhecido, porque nós temos livros dele, outros livros dele, eu agora não me recorro, não me lembro muito bem, mas eu tenho mais uns 2 livros dele. Entrevistando André Luiz. Eu não sei se ele vende por aqui, porque eu comprei em Minas, né, nesse encontro que eu fui, mas pela internet, né, de repente é da editora M, pela internet, quem tiver. E ele é muito esclarecedor, ele segue mais ou menos o caminho da codificação, todo em perguntas e respostas, e isso é bem pedagógico, né? Ele pega um tema e vê como André Luiz trata aquele tema nos livros dele. Então, fica como uma recomendação para aqueles que tiverem o interesse e puderem, né? Então, vamos voltar agora para o estudo do capítulo 44, As Trevas. Ulisses, em sua residência, vocês sabem que o André está lá, na casa dele, ele dedilha a cítara, um instrumento musical. E André se emociona ao ouvir velhas canções e melodias da terra, que Ulisses estava, né, tocando lá na casa dele, e o André assistiu e aquilo bateu uma saudadezinha, né? O músico fala da importância do ambiente criado pelas pessoas em qualquer lugar do universo, que na região, quer dizer, a importância primeiro eu ia avançar, mas vamos ver isso aqui um instantinho. O ambiente criado em qualquer local do universo, quer dizer, a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, onde a gente estiver, a gente tem que ser ali um propagador de boas energias, de vibração no bem, de mente, né, ali bloqueada de negatividade. Então é de vital importância. Por isso que às vezes você até chega perto de uma pessoa, você tem aquele baque, você se sente até mal, porque as pessoas estão vibrando numa sintonia negativista. Então temos esse compromisso com o Pai, ajudar na sua obra, e isso é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer. Então, que nas regiões, ele continua falando, né, que nas regiões fraternas colhe-se esperança, amor e alegria, mas nas assembleias inferiores, onde predominam o egoísmo, a vaidade e o crime, todos saem envenenados pelas vibrações destrutivas. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui me faz lembrar demais como a gente se sente dentro da nossa casa religiosa, né? E a gente também, até em outras casas religiosas que a gente aprendeu a amar também, que a gente sempre foi recebido com muito carinho, então se transforma também na continuação da nossa família humildade e amor, né? Então, nessas reuniões fraternas, nesse ambiente, ali está a esperança, o amor e a alegria. Agora, em assembleias inferiores, em que se pensa só na ganância, no poder, né,
na vingança, em destruir o outro, em ser melhor do que o outro, em sobrepor-se ao outro, aí todos saem envenenados de vibrações destrutivas. Então, o ambiente em que a gente gravita, né, nós temos que influenciar e transformar esse ambiente através da emanação da nossa energia. Esclarece também a diferença entre as trevas e o umbral, informando que além dos espíritos que descobrem a essência divina em si mesmos, aquela história que, né, vós sois deuses, Deus nos deixou nós temos esse ensinamento aí para nortear a nossa vida. Existem os que estacionam e demoram séculos recapitulando experiência. São os milhões de seres que perambulam no umbral. Quer dizer, nós sabemos que nós somos auxiliares do Cristo na divulgação da Boa Nova, propagação dos seus ensinamentos, e sabemos que nós, né, temos essa essência divina. Nós estamos ali, somos o sal da terra, né? Ali a gente pode auxiliar a implantação do reino de Deus no coração de cada um dos nossos irmãos em caminhada evolutiva. Mas os irmãos que se estacionam, que não melhor, não que a gente, nós não estamos bem ainda, nós poderíamos estar muito melhor, nós poderíamos estar muito mais espiritualizados, mas a gente já tem essa capacidade de fez uma coisa errada aqui, ai meu Deus, a gente está voltando, está vibrando, não é isso? A gente está nessa vibe, pelo menos espero que estejamos. Se não estivermos, temos que nos esforçar para estar, certo? Mas existem pessoas que se comprazem com aquilo, se comprazem em estar ali gravitando na negatividade, no pessimismo, nos maus pensamentos, na doença, na discórdia, né? Mas além dessas, há os que caminham egoisticamente, que estacionam e caem no fundo do abismo moral por tempo indeterminado, mergulhado nas trevas, as regiões mais inferiores já conhecidas. Então, a gente sabe que tanto a nível espiritual quanto a nível material, tem pessoas que estão na matéria, mas estão vibrando, estão no fundo do abismo moral, em que a sua conduta, em que as suas escolhas lhe colocou, certo? Então, aí eles dizem aqui que as trevas são as regiões mais inferiores já conhecidas. E nós trazemos como referência aqui o céu e o inferno, na segunda parte, capítulo 4, na página 292, para quem tem essa edição minha antiguinha, que eu amo tanto. Trevas são os lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaço em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. As trevas para o espírito são o quê? Não é um lugar circunscrito. As trevas aonde o homem gravita é as trevas da ignorância, do vácuo, do horror ao desconhecido, da desobediência aos ensinamentos do Pai, né, onde não existe esperança, não existe fé, não existe consolo, porque os irmãozinhos estão fechados, algemados à entrada dessa espiritualização, dessa reflexão. Então, adianta, Ulisses continua dizendo, adianta que a precipitação nas furnas do mal não se dá apenas entre os encarnados, mas também entre os desencarnados. Embora nas esferas espirituais as defesas sejam mais fortes, mas a intensidade da culpa é bem maior. Olha que parte bem, né, impactante para nós. Quer dizer, estar mergulhado nas trevas independe de estarmos encarnados ou desencarnados, certo? E além, né, lá nas esferas espirituais, as defesas são mais fortes,
porque nós não estamos com os aparatos da matéria, nós estamos na nossa essência, que o que nós somos? Espíritos. Essa é a nossa essência básica. Mas a intensidade da culpa vai se mostrar bem maior, o medo de encarar a própria realidade. Porque o que acontece? Quando estamos encarnados, nós nos escondemos na matéria. A matéria serve para nós como um disfarce, como uma máscara. Não temos ainda, não foi descortinado para nós, por mais que a gente desconfie. Eu acho que, por exemplo, eu sou um pouco orgulhoso, é aqui que eu errei no passado. Então a gente pode detectar os nossos vícios, podemos detectar o que a gente traz, né, como carga, botando obstáculo à nossa evolução, mas nós não temos uma visão plena e completa disso. Quando a gente chega ao mundo espiritual, a gente vai ver a realidade com outros olhos, vamos ver a verdade, vamos ver o que foi real para nós. Então, vai para aqueles que ainda estão dissonantes aos ensinamentos do Pai, não vão se acovardar, né? E não vão querer enfrentar essa realidade. Então a culpa pelo que fez de errado vai se tornar muito mais pesada, muito mais forte, tá? Então, ele assegura que a tentação é problema complexo, pois os homens na terra cometem atrocidade sob frondosas árvores, nos campos primaveris e à luz do luar, que são manifestações divinas, convidando-os à prática do bem, que muitos exploram os mais fracos após ouvirem as revelações da verdade superior. Então está querendo dizer aqui o seguinte, que a tentação para o homem ainda que não está fortalecido na prece, que não está fortalecido pela confiança que deve, né, ter nos ensinamentos do Pai, no caminho, no conhecimento da verdade que liberta, eles ainda cometem atrocidades e cometem atrocidades sem agradecer a tudo que nós temos de bom na vida. Deus nos propicia oportunidades de estarmos com a natureza, de valorizarmos a família, valorizarmos o trabalho, valorizarmos a relação, o amor, mas mesmo assim essas pessoas, mesmo num ambiente aprazível, são capazes de ainda não praticarem o bem, né? Porque o ambiente deveria quebrar, né? Você está num ambiente calmo, tranquilo, numa campina, num jardim, você se deixa envolver pelaquela energia expendida naquele ambiente. Mas muitas pessoas nem isso fazem. Continuam relutantes, intransigentes ali naquela prática, certo? Quer dizer, se a tentação serve para uma coisa, para te arrastar para fazer uma coisa errada, a tentação de estar num ambiente de paz e tranquilidade deveria atenuar esse teu instinto de violência, tá? Quanto à localização das trevas, Lísias esclarece que a vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra, e que há princípios de gravitação que submetem os espíritos, como se dá com os corpos materiais. Então, quanto mais leves, mais espiritualizados, mais íntimo da prática do bem, mais fácil será para nós essa gravitação no mundo espiritual. Estaremos gravitando em energias edificantes, em energias salutares, em superior, né? Nas emanações superiores. Agora, se estivermos acorrentados aos erros do passado, até assim, erramos, todos nós. Bola pra frente, vamos pedir força a Deus, vamos ter fé, vamos ter esperança e vamos caminhar. Não adianta ficarmos amedrontados, ficarmos com sentimento de culpa, com remorso, né? Remorso é saber o que fez de errado. Arrepender-se é já entrar no processo de reconhecer e reparar, tá? É isso que a gente tem que fazer. A terra
No último parágrafozinho, a Terra é organização viva, possui certas leis que escravizam o homem ou o liberta segundo as suas obras. As nossas obras é que nos libertam. Obras externas, através do exercício da caridade, não só material, mas moral também. A caridade com os nossos, as pessoas que convivem conosco, através da paciência, da benevolência, do respeito, certo? E da capacidade de amar. E também, então, essas obras que nós fazemos, e as obras também de nos lapidarmos, né? Tem aí no Google uma imagem maravilhosa, né, de pedra, assim, a própria pessoa com o esmeril, assim, o martelinho se moldando. Nós temos que fazer isso. A nossa obra de acerto, de equilíbrio, de consertar a nós mesmos, tem que ser a prioridade das nossas vidas, tá? E corrige o culpado ou dá passagem ao vitorioso para a vida eterna. Então, a própria terra, não tem um ditado antigo, né? Minha mãe falava, minha avó, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? É que o povo, na sua sabedoria, falava as coisas assim, com uma relação de significado. Então, a terra, que é segundo as nossas obras, nós estaremos no ambiente em que obramos para estar, ele vai corrigir o culpado ou vai dar passagem ao vitorioso para a vida eterna. Então, é a oportunidade sempre, ou seja, a oportunidade para ver coroados os nossos esforços de nos melhorarmos, como também a oportunidade de reparar o erro que cometemos. Então, isso é uma bênção e temos que agradecer todos os dias. Há frases para refletir. Eu tirei desse capítulo umas frases muito boas para a gente refletir. Primeiro, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Se eu planto um pé de couve, eu vou comer couve, né? Eu não vou comer tomate se eu plantei um pé de couve. Então, isso falando de forma, né, bem popular. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Se cultiva o bem, o equilíbrio, o amor. É claro, alguns equívocos ainda, mas a gente já pode ir contornando, consertando. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Não devemos ficar reclamando e lembrando aquele desenho, ó dia, ó azar. Não, bola pra frente. Amanhã, se Deus quiser, vai raiar um novo dia e nós teremos outra oportunidade. Então, lá na nossa casa, nós temos um irmão muito amado por todos nós, que vocês devem até conhecê-lo, Antônio Augusto. Uma vez ele falou que nós estamos num estágio de vida que a gente pode deixar o urubu posar na nossa cabeça. Ele posou aqui, de vez em quando a gente, né, escapa assim, é tanta pressão, posou na nossa cabeça. Nós não podemos deixar ele fazer ninho. Então, às vezes, hoje eu não estou muito bem não, estou meio triste, lembrei do meu pai, lembrei disso, aquilo. Imediatamente faço uma oração por ele, imediatamente agradeço a Deus a oportunidade de ter convivido com ele, vibro a Deus que ele esteja bem, maravilhoso e que um dia estaremos juntos. Me deu vontade de chorar. E nós não podemos nos oferecer a tristeza, nós não podemos remoer amarguras, podemos nos lembrar dela, mas transformar elas em experiência para que nos fortaleça, tá ok? E nem ficar dizendo, tô com dor aqui, com dor ali, com dor lá. Tô com a minha dorzinha lá, claro que eu vou buscar um atendimento, um tratamento, posso até tocar no assunto, mas não transformar aquilo na força motriz da minha vida, tá? Uma coisa interessante também a gente falar sobre a sintonia e a afinidade, a vibração. Aqui, livro maravilhoso também, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, ele vai falar que a sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente à base de vibrações. Nós estamos cercados, é como se nós estivéssemos mergulhados dentro de um aquário. Aquilo ali é o mundo, é o universo. Ali tem várias vibrações. Eu vou absorver para mim, eu vou me sintonizar com as vibrações que eu buscar.
como está lá na frase, cada criatura viverá daquilo que cultiva. A sintonia que eu cultivar é aquela que eu vou absorver. Então que sejam, né, seja um cultivo só de coisas boas, de vibrações no bem, tá? Vinculamos-nos pela fusão magnética que ocorrerá se houver afinidade e sintonia, né? Abriu a brecha, tem sintonia e afinidade, eu vou absorver. Então que seja sempre pro bem, tá? Tem uma outra passagem no nosso capítulo que fala que a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Então, não é dizer que a pessoa... Isso lembra pra gente como referência o Livro dos Espíritos, na lei de progresso, a parte do progresso moral e progresso intelectual. O homem, ele busca sempre progredir mais intelectualmente do que moralmente, quando essas duas asas, a asa da moral e a asa da inteligência, deviam crescer ao mesmo tempo, para que possamos, né, planar leves e soltos, livres das amarras, dos vícios e dos erros, certo? Quando eu falo vício, tá, gente? Não é vício material, não. É vício moral, que são muito mais difíceis de serem extinguidos do que os vícios físicos, certo? Então, os homens de basta cultura, eles cometem perfeitamente muitos equívocos, e eles têm, às vezes, a visão disso, fazem até de forma até mais premeditada do que aquele que comete um erro por desconhecimento das leis divinas. Nós temos aqui uma referência também sobre a culpa, que está lá no Entre a Terra e o Céu, no próprio livro do André Luiz. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. Então, se nós guardamos dentro de nós algum sentimento de culpa por alguma coisa que fizemos de errado, nós não podemos deixar esse sentimento de culpa acabar com a nossa consciência, nos obscurecer, nos tampar a visão, para que a gente possa olhar para um horizonte mais claro e seguir em frente, acertando essas nossas arestas, consertando e tendo ações que inviabilizem a culpa em nossas vidas, ok? Com relação também a uma passagem que fala sobre as trevas e sobre o âmago da terra, os mares, profundezas dos mares, a gente tem que saber que a vida pulsa em todas as regiões do universo. Por isso que o André ali fala que palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Tudo é ação, movimento, tudo é vida. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuram-se-me antídotos infalíveis no veneno da vaidade e do pensamento que possa nos desestabilizar. Vamos pensar na natureza, como no início aqui foi falado, a verdade, os ensinamentos, os conhecimentos. Vamos vibrar pela interferência dos nossos amigos espirituais para que tenhamos esse auxílio divino. Trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, da mesma forma que dentro de nós temos a capacidade de buscar o superior e o inferior, o planeta também tem, né, expressões e localizações altas e baixas. Tudo isso produzido pelaquilo que a gente se sintoniza, produzido pelas nossas vibrações. E para concluir, a última frase lá do capítulo: o abismo atrai o abismo. Se eu vibro no mal, eu atraio o mal. Se eu só penso na negatividade, eu atraio para mim a negatividade. O abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigido os próprios passos. Vamos trazer isso para a materialidade. Eu vou pegar um ônibus ali, eu vou dar um endereço e eu vou ser direcionada para esse endereço. Vou pegar um Uber, vou direcionada para esse endereço.
A mesma coisa, se a minha tela mental me leva para tal endereço, porque eu vibro naquilo, eu vou para lá. Então, que a gente procure sempre vibrar a nossa mente para lugares edificantes, lugares de aprendizado, lugares de conhecimento, convivendo com os amigos espirituais que possam nos orientar, levantar o nosso astral, nos consolar, nos fortalecer. Aí assim a gente vai continuar na nossa caminhada evolutiva até o dia que estiver pré-determinado para que nós voltemos à verdadeira pátria. Muito obrigado, meus amores, meus amigos aí, pelo estudo da obra de André Luiz. Um beijo para todos. Que vídeo enorme!